Tá. Bom, então, o tema de hoje, Memórias do Espírito. Famoso esse meu coisa hoje. Não, tá? Agora não está passando, vamos ver se passa. Ontem, às vezes ele dá esse problema, tem que fechar aqui, abrir de novo o arquivo, porque ele está travando o arquivo, não está passando. Estão vendo agora? Estamos. Então tá. Tudo Quando a certo. gente fala em memórias do espírito, essa expressão está se referindo ao conjunto de lembranças e experiências que foram acumuladas pelo ser espiritual ao longo das suas múltiplas existências. No conceito espiritualista ou espírita, esse conceito está ligado à ideia de que o espírito é imortal e reencarna diversas vezes para evoluir moral e intelectualmente. E vamos ver, então, como esse assunto é tratado no Livro dos Espíritas. Vou trazer algumas questões dessa parte segunda que fala do mundo espírita. No capítulo 6, que fala da vida espírita, recordação da existência corpórea. Pergunta 304. Lembra-se o espírito da sua existência corporal? Lembra-se, isto é, tendo vivido muitas vezes na Terra, recorda-se do que foi como homem, e eu te afirmo que frequentemente ri, penalizado de si mesmo, tal qual o homem que chegou à madureza e que ri das suas loucuras de moço ou das suas puerilidades de meninice. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e inopinadamente após a morte? Não, vem-lhe pouco a pouco, qual imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que nela fixa a sua atenção. Trouxe aqui para a gente uma análise que foi feita sobre esses itens pelo espírito Miramês. Tá? Falemos um pouco sobre as lembranças da alma depois do túmulo, das suas recordações do passado. Não podemos generalizar os fatos, dizendo que todos os espíritos recordam de suas vidas passadas, tão logo deixem o corpo. E é muito importante a gente pensar isso, que a gente não pode generalizar nada, porque somos espíritos que temos uma individualidade e características próprias. Então, quando a gente fala assim, de um modo geral, está querendo dizer que grande maioria, ou muitos, todos, mas não quer dizer que todos, que isso seja sempre uma constante, tá? Porque somos espíritos diferentes. Então, alguns vão se recordar mais rapidamente, outros vão demorar mais, alguns vão ter um sofrimento nessa passagem, outros vão passar com tranquilidade. Então, assim, cada caso é um caso, né? A sucessão de lembranças é gradativa, de acordo com as necessidades de cada um. Ao que Deus achar conveniente, esse pode regredir a memória até onde suporte, desde quando seja para o seu adiantamento espiritual. Outra questão muito importante, que eu concordo, desde que seja para o adiantamento espiritual. A gente não vai se recordando, após o desencarne, de várias reencarnações da gente por mera diversão, para que a gente possa ir. Vamos dizer, peraí, deixa curiosidade, deixa eu saber quem que eu fui, tudo que eu já vivi e tudo. Não. Essa nossa recordação vem para que isso possa ser útil para a gente entender melhor onde estão nossas dificuldades, entender o que a gente deve fazer para melhorar, para a gente se preparar para uma reencarnação, com algum objetivo. Então, essa memória não vem só para nos dar prazer ou nos torturar, tá? Porque algumas coisas também, se a gente recorda algo que a gente não tem capacidade de lidar com muitas questões que a gente, assim,
foi em outras vidas e que nos causa dor, nos causa culpa, essas questões. Então, assim, se a gente não está preparado, não teria sentido a gente, nesse momento, estar se recordando desse momento. Então, a gente vai recordar conforme isso seja algo que vá ser útil para um adiantamento espiritual. Aí, o mais comum é que se recorde quando está próximo à reencarnação, para que o espírito aceite com mais coragem o que deve ser reparado para a sua felicidade. Já foi dito várias vezes que nem todos os espíritos podem recordar suas vidas passadas. É qual os homens que, por vezes, esquecem o que se passou com eles um ano atrás. E quando se recordam, as minúcias ficam esquecidas. As vidas passadas são inúmeras, de sorte que seria uma confusão para a alma a recordação de todas elas. Tudo na vida é gradativo, para melhores entendimentos e melhor assimilação de experiências. Então, isso. Lembrando que sempre tem um objetivo, né, essa recordação do passado. Os espíritos encarnados e desencarnados têm uma noção do que foram no passado pelo que são no presente. Basta analisar suas tendências, que a razão lhes dirá o que foram. E a inteligência espiritual nos diz que, com essa inspiração, nosso dever é melhorar. Os caminhos estão abertos e, em cada passo, Jesus nos deixou ensinamentos que podem nos ajudar a caminhar com mais desembaraço. Quando tivermos oportunidade de melhorar, no exterior e no íntimo, não nos façamos de esquecidos do convite. Abracemos os compromissos com alinho de coração, porque toda reforma íntima é luz que se acende no coração, para o despertamento da consciência. Aproveitemos o tempo que passa, que mãos invisíveis estão ajudando a quem se ajuda, estão trabalhando com quem trabalha, estão amando a quem ama e perdoando a quem perdoa. Esqueçamos o mal e recordemos o bem sem ostentação, por ser o bem um dever sagrado de cada alma nos caminhos que percorre. Então, nessa parte desse comentário do Miramês, ele está falando também assim, da nossa recordação, enquanto encarnado, das outras existências, porque às vezes bate a curiosidade, né, do que a gente fica querendo saber. Ele fala assim que não tem necessidade da gente ter essas informações, que se a gente olhar para a gente e analisar as nossas tendências, as nossas dificuldades, a gente vai conseguir entender um pouco desse passado e que tudo vai vir a seu tempo. Então, tanto quando desencarna, a gente se lembrar das experiências que a gente acabou de viver na Terra e de outras, quanto encarnado. Ter essa lembrança também como espírito é algo que pode acontecer ou não, pode acontecer mais rapidamente ou mais lentamente, e pode acontecer no momento em que isso seja útil. Há espíritas que fixam o pensamento no passado e passam a viver esse passado sem nenhum proveito para o presente. Querem saber o que foram por vaidade. E quando alguém lhes diz que foram ladrões, assassinos e coisas assim, eles passam a não acreditar mais na reencarnação. O desejo de muitos é terem sido personalidades notáveis. São ilusões envolvidas em ilusões maiores. Somos somente o que somos e nada mais. Entreguemos à natureza esse trabalho de recordações. Quando Jesus achar por bem dos nossos corações, nos oferecerá as regressões de memória, como lições valiosas para que possamos saber o mal que fizemos e apurar nossas consciências no bem que devemos fazer. O amor nos espera para dele fazermos uso, amando a todos. Se ainda estamos vivendo pelo impulso do orgulho e do egoísmo e tantas outras manifestações de inferioridade, o que devemos esperar das recordações do passado? Depois que limparmos o presente, aperfeiçoando todas as nossas qualidades morais, eis aí o momento de pensarmos em recordações do passado. E essas lembranças virão gradativamente a nos aconselhar o que devemos fazer a mais para a nossa felicidade. Aquele, lembrando, se a gente ainda é muito perfeito, se a gente às vezes tem dificuldade, às vezes, de aceitar coisas que nós fizemos nessa própria encarnação, que a gente como vai evoluindo. Dentro da própria encarnação também, às vezes a gente vê coisas do passado que nos causa até certa vergonha e que a gente, às vezes, causa uma culpa tão grande que às vezes nos paralisa. Às vezes a gente tem que trabalhar essas questões já na própria encarnação.
Imagine as questões de vidas anteriores, se a gente não retroage, se a gente está sempre evoluindo. Então, se hoje ainda não somos esse ser perfeito, éramos mais imperfeitos ainda em outras recordações, em outras encarnações. Então, a recordação disso, provavelmente o que vai nos trazer é sofrimento. E se a gente tem dificuldade até lidar com os sofrimentos das questões dessa encarnação, imagine esse peso de lidar com todas as outras. Por isso, assim, esse esquecimento vem como uma bênção para que a gente possa seguir. Mais umas questões, depois a gente faz algumas reflexões. Como considera o espírito o corpo de que vem de separar-se? Como veste imprestável, que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. Que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? Quase sempre se conserva indiferente a isso, como a uma coisa que em nada o interessa. Isso também tem que ser visto assim com a relatividade, que eu falei antes. Para alguns espíritos é assim, para outros, mais apegado à matéria, ele sente, às vezes tem relato assim de que os vermes roendo a carne, sente essa coisa, porque ele ainda está ali preso, ele não consegue se desligar efetivamente e se ver como espírito e sair, seguir seu caminho. Então, ele preso ali, aquela. Ele não só assiste o seu corpo em decomposição, como ele se imagina ainda sendo esse corpo, né? Ao cabo de algum tempo, reconhecerá o espírito os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido, algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, de onde considere as coisas terrenas. A veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos, é sempre grato ao espírito que se lembrem dele, e os objetos que lhe pertencem trazem-no a memória do que ele nos deixou no mundo. Mas o que atrai é o pensamento dessas pessoas, e não aqueles objetos. Então, as pessoas, assim, que às vezes, assim, essa dificuldade dos nossos apegos, nossa maturidade. Então, algumas pessoas, eu conheço tenho uma conhecida que a mãe já faleceu há mais de 20 anos e que ela não consegue mexer em nada na casa. Ela mantém a casa da mãe fechada com todos os objetos da mãe. Quer dizer, então, esse tipo de apego já é patológico, tá? E o espírito vai ser grato por isso? Não, se for um espírito ainda tão apegado a tudo, pode ser que ele queira permanecer até naquela casa que seja, mas aí também é um espírito que também está ainda adoecido, que está precisando de trabalhar esse desapego para seguir. Então, o espírito, numa situação normal, ele não vai se sentir apegado aos seus objetos. Os seus objetos foram importantes, tiveram maior ou menor importância na época que ele esteve encarnado, mas que agora a lembrança com carinho das pessoas que o amam, isso sempre é algo que nos faz, nos gratifica. Quando alguém faz uma oração, alguém traz, assim, lembra em algum momento com carinho do outro, isso claro que é algo que é bem visto. Mas não o objeto em si, essa guarda, e é muito menos alguma idolatria que se faça aos objetos que foram deixados. As ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade? Muito. Sofrem grandes modificações à proporção que o espírito se desmaterializa. Pode este, algumas vezes, permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza. É então que procura os meios de se tornar melhor. Então, vai, algum momento, assim, na erraticidade, ele vai começar a se transformar, e essa transformação vai ser mais rápida ou menos rápida, de acordo com cada espírito. Já tendo o espírito vivido a vida espírita antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao reingressar no mundo dos espíritos? Isso só se dá no primeiro momento, e é efeito da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, ele vai inteirando da sua condição à medida que lhe volta a lembrança do passado e que a impressão da vida terrena se lhe apaga. Então, há uma perturbação nesse início,
dessa passagem da morte, né, do desencarne, da morte do corpo físico, em que você volta ao mundo espiritual, assim quanto também o inverso acontece. Quando você encarna e você sai do mundo espiritual para vir para o mundo de matéria, também há no início uma perturbação. Falou? Então, agora, então, algumas reflexões sobre o tema. Então, memória espiritual. O que permanece? No plano espiritual, após a morte do corpo físico, o espírito retoma gradualmente a consciência plena de quem é, ou seja, começa a se recordar não apenas da existência recém-terminada. Aí eu fui admitir, aí mexi com a página. É, recém-terminada, mas também de vidas anteriores. Contudo, isso pode variar. Isso aqui é um resumo do que a gente estava, então, colocando, discutindo. Espíritos mais evoluídos têm acesso mais amplo às suas memórias Aqui, passadas, com compreensão mais clara das lições aprendidas e das consequências de isso suas aqui era ações. daquele lugar na São Manuel. Espíritos menos esclarecidos ou apegados à matéria podem ter uma visão ilimitada, confusa. Maria, tem um fone? Nem um fone aí. É, vamos lá, gente. Então, o espírito menos esclarecidos ou apegados à matéria podem ter uma visão limitada, confusa ou até bloqueios temporários de certas memórias, especialmente se houver culpa, remorso ou desequilíbrio emocional. Então, essa memória espiritual, em resumo, o que vai permanecer depois? No plano espiritual, ele vai retomar gradativamente essa consciência de quem ele é, só que isso, o tempo depende de cada um. Relação emocional com a última existência. Ao despertar no mundo espiritual, o espírito costuma passar por uma fase de revisão da vida, em que revê os momentos mais marcantes da vida recém-terminada, tanto os positivos como negativos. Sente emoções intensas, como gratidão, arrependimento, alegria, tristeza ou vergonha, dependendo do que realizou ou deixou de realizar. Ele percebe com mais clareza o impacto de suas escolhas, o que pode ser fonte de aprendizado ou sofrimento moral. Essa revisão é muitas vezes orientada por mentores espirituais, ajudando o espírito a compreender suas experiências com mais lucidez e menos julgamento. E porque essa lembrança, como a gente está falando assim, essa lembrança e esse. Então, saindo desse, quando sai dessa parte da perturbação e começa a se entender no seu despertar no mundo espiritual e rever esses momentos, todos normalmente tem algum mentor espiritual, tem algum espírito que está lá nos ajudando, ajudando esse recém-desencarnado a fazer todo esse seu reingresso, a entender, né, essa nova situação, agora se entender enquanto espírito, enquanto um ser, né, maior com essa complexidade, não apenas como esse ser encarnado que ele era, mas retomar essa sua natureza espiritual, que é a nossa natureza originária, né? Somos espíritos e passamos por momento de encarnações para a gente possa trabalhar questões, né, mais no agir, porque a gente estuda muito, a gente adquire muito conhecimento, muita compreensão durante a nossa existência no mundo espiritual. E quando a gente vem encarnar, para a gente ver, colocar em prática, saber ali se a gente aprendeu mesmo o aprendizado e o plano para o futuro. Com base nessa análise emocional e racional da vida passada, o espírito pode desejar reparar erros cometidos, o que influenciará suas próximas encarnações. Valorizar os vínculos afetivos criados e fortalecidos. Planejar, com ajuda superior, as experiências futuras que favoreçam seu progresso. Tá? Esquecimento temporário na encarnação.
Enquanto encarnado, o espírito esquece, em regra, suas vidas passadas, um véu de esquecimento que serve para proteger a mente física e permitir um aprendizado mais livre, sem o peso direto de culpas ou vaidades do passado. No entanto, esses conteúdos permanecem registrados no perispírito, que é o corpo sutil que liga o espírito ao corpo físico, e podem influenciar emoções inexplicáveis, afinidades espontâneas com pessoas, medos ou tendências sem causa aparente. Então, nisso que a gente já tinha comentado antes, que às vezes a gente não precisa ter um conhecimento de quem nós fomos em outras vidas. Se a gente analisar nossas próprias emoções, os próprios medos, as tendências, perceber isso, a gente vai conseguindo entender quem nós somos, né? O que que a gente já conseguiu construir, o que que é fácil para a gente. Aquilo que a gente faz com facilidade são questões que a gente já aprendeu. Agora, aquelas emoções que a gente tem dificuldade de lidar, os medos que a gente não consegue trabalhar, é, que ainda nos paralisam, os medos, são questões que a gente ainda precisa, que a gente ainda não conseguiu. O nosso ser espiritual ainda não conseguiu ainda lidar com isso. E vamos agora, então, para exemplificar um pouquinho. A obra Nosso Lar, do Chico, pelo espírito de André Luiz, é um dos livros também que mostra muito esses detalhes do espírito após a morte. Então, vou destacar algumas passagens que falam de memórias e emoções após o desencarne. Então, vamos lá. O esquecimento temporário após a morte. No início do livro, o André Luiz descreve sua confusão e sofrimento ao despertar no umbral, uma região espiritual inferior. Ele não entende onde está nem por que está sofrendo, pois ainda não se recorda plenamente de sua vida e morte. Quantas vezes gritei desesperadamente, chamei os médicos, roguei socorro aos meus familiares. Esse esquecimento parcial das causas do sofrimento pós-morte é comum nos espíritos ainda muito ligados à matéria. A lucidez volta aos poucos à medida que o espírito se eleva em vibração e se purifica moralmente. Eu estou colocando até o Nosso Lar, porque é um livro que eu acredito que todos nós aqui já tenhamos lido, para a gente ilustrar essas questões e ver assim como que essa dimensão temporal, né, na coisa que no livro, eu lembro que foram em torno de 7 anos que ele ficou ali perambulando essa região, sem ter essas lembranças claras, né? Até o momento em que ele reza e aí que ele percebe que a ajuda está ali. E teve o tempo todo, só ele não conseguia acessar. A recuperação das memórias no mundo espiritual. Ao ser resgatado e levado à colônia espiritual Nosso Lar, André Luiz passa por um período de tratamento e reeducação espiritual. Aos poucos, ele começa a lembrar de sua vida com mais clareza, inclusive os erros e omissões que antes não reconhecia. Porque quando no começo falam que ele tinha sido um suicida, ele não consegue entender ele. Não, não foi isso, eu não me matei. E aí ele consegue entender o que é um suicídio indireto, contra os hábitos dele, né? As coisas que tem também essa característica que a gente fala, que é se, como suicídio indireto, quando você não cuida do corpo que te foi dado, né? Nessa encarnação. E não cuida do corpo físico nem do corpo espiritual nesse momento também da encarnação, né? Em conversa com o mentor Lises, ele se surpreende a perceber que suas boas aparências sociais não bastaram. Fui considerado homem de bem, cumpri com meus deveres profissionais e sociais. Mas Lísia responde: você foi um homem honesto, sim, mas faltou os compromissos espirituais. Esse momento de despertar é profundamente emocional. Ele sente vergonha, arrependimento, mas também alívio por estar sendo ajudado. Então, tudo isso, essas recordações, esses esclarecimentos, vem sendo dado no momento que você já consegue lidar com isso, porque você não vê, isso não te vem à mente sozinho. Você está sendo nesse momento, sempre no momento que você recorda, está tendo uma ajuda ali para te apoiar, para te mostrar caminhos, né? Então, a importância disso, que não somos largados, nós temos sempre esse apoio. É preciso que a gente apenas
aceite essa ajuda, porque é impossível ajudar alguém que não quer ser ajudado. Então, quando a gente se fecha a isso, a gente não consegue perceber a ajuda. Agora, quando se abre para essa ajuda, a gente percebe que ela está lá. Ela estava o tempo todo. A gente que é ainda nosso orgulho, nossas questões, às vezes, não nos permitiam receber essa ajuda. Emoções ligadas à família e afetos. Uma das passagens mais comoventes é quando André Luiz deseja reencontrar a esposa e os filhos, acreditando que será bem-vindo. No entanto, ele descobre que a esposa seguiu em frente e até se casou novamente, o que o abala. Senti um choque indescritível, uma dor que me dilacerava a alma. Com o tempo, né, ele aprende que o amor verdadeiro não prende nem exige posse. Essa experiência mostra como, no mundo espiritual, as emoções continuam intensas, mas amadurecem com a compreensão das leis divinas. Então, nesse primeiro momento que ele vê, ele se abala, mas depois ele vai conversando, vai tendo orientação, tudo, e ele consegue entender isso e ajudar a sua família. A revisão de vida e o desejo de reparar. Ao se recuperar, André Luiz passa por momentos de reflexão profunda sobre suas escolhas na Terra, reconhecendo a vaidade, o egoísmo e a omissão no bem. Essa autoanálise é comum no mundo espiritual e leva ao desejo de trabalho, serviço e crescimento. Cada espírito é o juiz de si mesmo. Ninguém fugirá à verdade nem ao próprio passado. Ele então se engaja em trabalhos assistenciais na colônia, buscando se redimir e preparar-se para novas missões. Então, uma conclusão. Em nosso lar, nós vemos que as memórias e emoções espirituais são vívidas e profundas, e o espírito não perde sua identidade, mas amplia sua consciência. Ele relembra com mais clareza suas atitudes, intenções e consequências. Sente emoções mais puras, mais ligadas à verdade e à justiça. Entra em contato com a própria responsabilidade evolutiva. E essas memórias não servem para punir, mas para curar e transformar. E um outro livro que eu não vou falar muito a respeito, mas que eu vou citar para quem ainda não leu, procurar, que eu recomendo, é muito bom, esse Juventude Interrompida. E essa obra, ele mostra que não há tempo perdido e que viver aqui na Terra é uma dádiva, mesmo que só se descubra isso tempo depois. Juventude Interrompida nos brinda com 21 cartas de jovens que desencarnaram precocemente e relatam suas histórias de vida e chegada no plano espiritual através da mediunidade. Cada carta é correlacionada a um tema, como aborto, dependência de álcool, doenças kármicas, fatalidades, drogas, suicídio e violência familiar, que é contextualizado a cada capítulo sobre a luz da doutrina espírita. Então, quem tiver interesse, dá uma lida, porque, inclusive, esse relato tem dos jovens e tem. Isso foi preparado por um grupo do Espírito Santo, que jovens foram encenaram essas assim. Então, tem a parte das cartas que foram recebidas da psicografia e tem a conversa também com os jovens que representaram esses que desencarnaram. E é muito interessante, assim. E é isso, então. Não sei se interrompeu o compartilhamento.